Você está prestes a assistir uma palestra que eu vou te mostrar como utilizar inteligência artificial junto com a criatividade. Vou te mostrar aqui o que eu faço no meu workflow, alguns plugins que eu utilizo, algumas extensões do Google Chrome para te ajudar a extrair o melhor que a inteligência artificial pode fazer para te ajudar a melhorar no seu dia a dia. Então espero que você goste e aproveite a palestra aí. Primeiro, quem sou eu? Eu sou Gabriel Tuller, eu sou daqui de Nova Iguaçu, mas hoje eu moro em São Paulo. E fui para São Paulo por conta de podcast, inclusive. Essa é uma história muito curiosa, porque em 2015 eu estava fazendo podcast, alguém me chamou para poder fazer parte do marketing de uma empresa lá, e desde então comecei a trabalhar por lá. E aí abri a minha própria empresa, que presta hoje consultorias, que fala sobre posicionamento de mercado, sobre utilizando podcasts, YouTube e tudo mais. Já trabalhei com o Flow Podcast, ajudei a fundar lá o Flow Podcast, o Podpah, ajudei o pessoal do Podpah. E hoje eu trabalho como editor do canal Dois Dedos de Teologia no YouTube, um canal com mais de 850 mil inscritos. E a gente está lá produzindo muita coisa. Trabalhei com algumas personalidades do mercado digital, como o Oni Araújo, o Novo Mercado, lá do Ícaro de Carvalho. Eles me convidam, vira e mexe, para poder trabalhar lá juntamente com eles em algumas coisas. Com o Pedro Superti, enfim, com uma série de gente do mercado digital eu trabalhei. Eu sou um pouco mais low profile, então por isso que eu não tenho tanta visibilidade assim nas redes, digamos assim, porque eu gosto mais de ficar no meu cantinho. Isso aqui para mim é uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em público, de saber falar com as pessoas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a inteligência artificial, ela é sua amiga ou sua inimiga? Antes disso, quem aqui já usou para brincar o ChatGPT, já brincou com alguma coisa lá? Beleza, então vocês já sabem que os robôs vão dominar a gente, vai substituir a gente logo mais, né? Então a minha função aqui é fazer você não ser substituído por um robô, mas sim dominar ele. A ideia de inteligência artificial, e desde que eu comecei a estudar sobre isso, é de que ela é uma excelente forma de utilizar como seu mordomo. Então, antes da gente pensar em como a inteligência artificial vai substituir a gente, ou ela vai tomar o teu lugar para produzir conteúdo para a internet, ou ela vai tomar o teu lugar para poder, enfim, mandar mensagem para os outros, pensa nela como seu ajudante. Pensa, por exemplo, como o Tony Stark utiliza aquele computador dele, o Jarvis, para fazer tudo para ele. Então, tudo que é automatizado, tudo que pode ser feito de forma repetida, o robô vai fazer melhor do que a gente. Sempre. Você sempre vai perder para o robô se você estiver fazendo uma tarefa repetitiva o tempo inteiro, a mesma coisa e sempre. Então, ao invés da gente pensar em como o robô vai substituir a gente e ficar com medo disso ou tentar lutar para acabar com isso, a minha ideia é fazer a gente pensar em como utilizar ele já no nosso dia a dia. Antes da gente falar especificamente de inteligência artificial, eu queria falar um pouco mais sobre como você vai conversar com ela. Então a gente vai falar vai passar um pouquinho sobre criatividade, vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai aprender a conversar com o robô. É mais difícil do que parece, não é só perguntar, porque o robô não tem contexto. Então quando a gente está conversando com um ser humano, geralmente ele tem um contexto e ele entende uma piada que você está fazendo. O robô, normalmente não, ele é quase como um português de Portugal. Ele não vai entender aquilo que você está falando, ele vai entender literalmente aquilo que está dizendo. Então, a gente, antes de falar sobre como utilizar prompts, eu vou entregar aqui alguns prompts. Prompts nada mais são do que templates de conversa, né? Forma de você poder pedir alguma coisa e o robô te entregar. A gente vai falar um pouquinho sobre como conversar, como aumentar a sua criatividade, porque isso para mim é o que vai mais nos diferenciar como seres humanos e como produtores de conteúdo na internet. Ser criativo e alimentar a nossa criatividade nos ajuda a não sermos robôs e, por consequência, não sermos substituídos. Primeira coisa, você tem que saber perguntar. A pergunta é muito mais importante do que a resposta. A qualidade das perguntas é o que define a eficácia das suas respostas. Aqui tem uma cena de um filme que é baseado num livro que eu gosto muito, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro de 1979, escrito por um autor britânico chamado Douglas Adams. E aqui é a cena de... Aqui é a humanidade, depois de 7 milhões e meio de anos, ela desenvolveu um supercomputador para responder a pergunta primais, de qual que é o significado da vida, do universo e de tudo mais.
É isso. 7 milhões e meio de anos depois, o robô te dá a resposta. Qual que vocês acham que é a resposta? Alguém chuta? A resposta é 42. E aí você pergunta, por que é isso? O que significa isso? Justamente isso. Quando o ser humano recebe a resposta 42, que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, eles perguntam, tá, mas o que isso significa? E aí o robô responde, você tem que me fazer um robô para construir uma pergunta para poder entender o que é a resposta. Então, ao invés de a gente pensar em como ter respostas claras e fáceis e rápidas para a gente, pense em como você vai construir perguntas melhores. Perguntas melhores te ajudam a desenvolver melhor o seu cérebro, te ajuda melhor a pensar de outra maneira, a resolver problemas de uma forma diferente. E isso tudo é que nos ajuda a, mais uma vez, conversar com a máquina de uma maneira diferente. E aí, como é que você se torna criativo? Como é que você tem referências criativas? A primeira coisa é que as suas referências precisam ser maiores do que você. Mas maiores como? Mais altas? Talvez. Mas as suas referências precisam ser maiores no sentido de que, se você, por exemplo, é um filmmaker, trabalha com vídeos e tudo mais, não adianta você ficar salvando um monte de referência no Reels do seu Instagram de outros filmmakers em 1 minuto te dando uma dica. Isso não vai ser suficiente para que você desenvolva a sua criatividade. Você precisa pensar em coisas maiores. Ao invés de você pensar em TikTok, Reels e coisas assim, vai para cinema. Pensa como grandes diretores de cinema pensam em fazer as coisas. Se você está fazendo, se você é um designer, por exemplo, não pensa em como fazer uma arte para a sua próxima campanha e procurar no Instagram referência para ela. Procurem grandes diretores de arte, procurem pessoas que no mundo inteiro, hoje a gente tem acesso ao mundo inteiro, como que as pessoas pensam. O processo criativo, pensar sobre criatividade, pensar sobre o processo é mais importante do que só obter a resposta. Por quê? Porque passar pelo processo te ajuda a imaginar melhores respostas para aquela pergunta que você estava fazendo. E muitas vezes vão surgir perguntas que você nem sabia que existia e elas vão te dar respostas que são muito mais eficientes do que a que você tinha pensado originalmente. Eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, porque eu acho que eu estou começando a viajar um pouquinho demais. Se eu estiver viajando muito, vocês me puxam aqui de novo, porque é isso. Então as suas referências, elas precisam ser maiores do que você. Sempre pensa nisso. Ao invés da gente tentar, pensando no exemplo de podcast, ao invés de você consumir, por exemplo, 40 Reels de 1 minuto de um podcast, não é melhor você consumir um único podcast de 40 minutos? Os 40 minutos são os mesmos, o tempo despendido foi exatamente o mesmo, mas você teve microdoses de dopamina ali naquele Reels passando para cima, que às vezes não vai ter tempo suficiente de concatenar as ideias na sua cabeça. Se você está consumindo uma conversa de 40 minutos, é muito mais fácil você imaginar, você pensar, você entender o contexto do porquê que aquela resposta chegou àquele lugar. Então, pensa sempre em referências maiores do que você. Isso, para mim, é o que mais nos diferencia, seja como produtores de conteúdo na internet, seja como pessoas mesmo. Você ter contexto para conversar é muito mais interessante do que só ter um acervo de memes aleatórios para você numa conversa. Pensa numa conversa com um amigo seu, com uma pessoa que você quer fazer negócio, por exemplo. Se você estiver só fazendo coisas que é o tempo inteiro rápido, você não vai conseguir se conectar o suficiente com aquela pessoa. Pensa em profundidade. A profundidade é muito mais importante do que você só botar o negócio para funcionar. E eu sei da máxima de é melhor feito do que perfeito, mas de uma vez que você consegue fazer, pensa um pouquinho mais em imprimir qualidade naquilo. Isso tenho certeza que vai te ajudar a desenvolver melhor a sua criatividade. Vamos falar um pouquinho sobre conteúdo. Como é que você faz o conteúdo? E tem uma coisa que eu chamo de enquadramento de conteúdo. O que exatamente é isso, né? São quatro coisas aqui. Vamos passar para essas duas aqui. Depois eu passo por mais duas. As primeiras duas, raso e racional. Isso aqui é conteúdo puro, propriamente dito. Raso e racional, que é basicamente como fazer, processos práticos, dicas, passo a passo. São coisas rápidas, fáceis, você não precisa pensar muito. Está ali, pronto para você já consumir, já executar alguma coisa.
E o raso e emocional. O que é o raso e emocional? Frase motivacional, conteúdo que inspira, os reels emocionais, isso tudo são coisas rasas. Pensa que raso não necessariamente é superficial, mas sim raso no sentido de que é fácil de você consumir. Então, primeiro o conteúdo raso e racional, raso e emocional. Racional, seu processo, o que você faz, o seu dia a dia. Faça isso, faça aquilo, 3 dicas, 5 dicas. Isso é raso e racional. Raso e emocional, uma frase sua que te inspirou, algum Reels que conta alguma coisa mais sobre você. E a outra coisa, o outro lado, é o profundo. A gente tem o profundo e o racional, e o profundo e o emocional. Profundo e racional, o que é o profundo e racional? Vocês já devem imaginar. Então são carrosséis, aqueles conteúdos do Instagram que você vai passando para o lado assim, você tem mais tempo para desenvolver. Pensa que a gente, como ser humano, quanto mais detalhes tem uma obra, pensa numa obra de arte, num quadro, por exemplo. Quanto mais detalhes tem naquela obra, mais tempo você passa observando aquela obra e absorvendo detalhes que, às vezes, numa passada rápida, você não conseguiria ver. Isso, os grandes diretores de arte, de design, já falam. Que quanto mais detalhes, mais camadas você tiver, mais tempo a pessoa vai passar lá com você. E, passando mais tempo, é claro, ela vai ter muito mais ligação com você. Então, estratégias complexas, podcasts, conteúdo longo no YouTube, isso aqui é o profundo e o racional. Coisa prática mesmo. E o que é o profundo emocional? Aqui é onde você vai contar suas histórias. Histórias de como você criou sua empresa, como que está sendo esse processo, histórias de vida, alguma coisa que aconteceu com a sua vida, que deu contexto para aquilo que você está fazendo naquele momento. Isso tudo são coisas que te ajudam a desenvolver. Agora vamos lá. Mas já tem gente, Gabriel, falando do que eu falo. E agora, o que eu faço? Essa provavelmente é a maior dor de quem chega até mim, ou até mesmo eu. Tipo, poxa, mas tem muita gente falando exatamente o que eu faço, como é que eu vou me destacar? Dando um ângulo diferente. O que todas essas histórias aqui, vocês conhecem as histórias aqui? O que todas elas têm em comum? Jornada do herói. Vocês estão familiarizados com o conceito de jornada do herói? Todas essas histórias aqui são a mesma, né? A mesma história. O Batman, o Frodo, o Tony Stark, o Harry Potter, o Luke Skywalker, todas elas são a mesma história do início ao fim. Por que a gente continua assistindo a mesma história sempre? Se você sabe que é a mesma história. Todas elas começam num lugar comum, onde o nosso herói está lá, na sua vida pacata, chega alguém e apresenta uma aventura para ele, e depois daquela aventura ele passa por dificuldades, e no final ele vence o grande mal e volta para casa. Não é a mesma história o tempo inteiro? Então é a mesma coisa, gente. Quando você está produzindo conteúdo é a mesma coisa. Já tem gente produzindo, tá, mas não tem com o seu ângulo, não tem com a sua vivência, não tem com o seu histórico, não tem com a sua realidade, com aquilo que você faz, com o seu dia a dia, com o seu ângulo de visão diferente. E é por isso que eu comecei falando sobre aumentar o seu contexto, aumentar a sua criatividade, aumentar o seu pote de referências, porque quanto mais referências diferentes você tiver, maior vai ser a sua probabilidade de dar ângulos diferentes para assuntos que as pessoas já trabalham. Assuntos diferentes, mesmo os assuntos contados por ângulos diferentes, te ajudam a desenvolver o seu carisma, te ajudam a desenvolver a sua capacidade de pensar diferente sobre o mesmo assunto. E não é isso que é o ser humano? Pensar em resolver problemas diferentes que toda a raça humana já passou. Você vai ter coisas. Quanto mais a gente vai lendo sobre histórias, ou mais a gente vai lendo livros do passado, mais você vê que o ser humano é muito parecido ao longo das eras. Mas por que eu me conecto tanto com elas? Porque em um nível mais profundo eu passei mais tempo com aquele livro ou com aquele contexto. E segundo, eu tenho mais arcabouço cultural. Falei difícil para parecer inteligente. Eu tenho mais arcabouço cultural para poder trabalhar com aquilo. Eu tenho mais referências, eu tenho gente diferente. Eu assisti um filme do cinema iraniano que não tem quase aqui no Brasil e aquilo me despertou uma coisa completamente diferente. Eu assisti um filme francês, eu assisti um documentário. Documentário da Netflix é a minha grande piração. Eu diminuí minha quantidade de assistir filmes para ficar assistindo documentários na Netflix, na Prime Video, o que quer que seja. Por quê? Porque isso me dá referências, me dá arcabouço cultural.
Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu não estou falando para você fazer isso, mas é que eu gosto de estragar as minhas experiências. Em que sentido? Eu gosto de saber como as coisas são criadas, por que eu chorei naquela parte do filme, por que eu dei risada, como funciona a estrutura de uma piada, por que a pessoa começa de um jeito e termina de outro, e no final eu vou dar uma risada, e que a estrutura de uma piada e de um filme de terror é exatamente o mesmo. E é por isso que diretores de comédia vão fazer filmes de terror e se dão muito bem fazendo filmes de terror, porque a estrutura é a mesma. Você está num lugar comum, você está muito tenso, até que em um determinado momento você solta. Seja dando uma risada, porque você foi impactado pela piada, seja pelo susto que você tomou num filme de terror. Eu não estou falando que é para você fazer isso, mas tenta exercitar esse seu olhar diferente em cima das coisas que você já consome. Tenta aumentar a sua referência cultural. Não precisa ir muito longe, que nem eu falei aqui de cinema iraniano nem nada. Mas vê uma coisa levemente diferente da sua zona de conforto. Eu tenho certeza que já vai te ajudar a fazer novas conexões aí no seu cérebro para que você possa desenvolver e resolver problemas que antes as pessoas não tinham pensado. Antes da gente falar de ferramentas de IA, eu quero falar sobre ângulo diferente, mas eu vou ler uma sinopse de um filme aqui para vocês e eu quero que vocês adivinhem qual filme que é. Pode ser? Fiquem bem atentos. Vamos lá. Esse filme é a prova de que até nos dias mais felizes das nossas vidas também pode acontecer as maiores tragédias. Algum tempo atrás, após perder a sua esposa de forma devastadora, um pai tenta reconstruir a sua vida com o seu pequeno filho, que irá para a escola pela primeira vez. O pai, mesmo ansioso, super protetor com a criança, e por conta dos traumas, entende que é a hora de deixar o menino viver um pouquinho. Ele passar por algumas determinadas experiências. Tudo ia muito bem naquele primeiro dia na escola. A criança estava feliz, fazendo novos amigos, fazendo novas amizades, conhecendo gente nova, mas por um descuido apenas, e apenas um descuido, ainda na escola, essa criança acabou sendo sequestrada por um homem mascarado e misterioso. Vai montando o filme na sua cabeça aí. E foi levado para bem longe do seu pai. O filho então é jogado em uma prisão de vidro, na fortaleza do seu sequestrador, em uma região completamente desconhecida. E para piorar, o lugar está tomado de água, de pedra, de muitos seres que ele nunca teve contato, mato e água. Para piorar tudo, tinha água ali dentro. O pai, mesmo sem saber da informação de onde estava o filho, foi atrás do paradeiro para poder descobrir onde que o filho estava. No mundo inteiro, mesmo sendo muito medroso e mesmo tendo dificuldades. Num mundo repleto de ameaça, ele sai em busca do seu filho. Que filme que é esse? Procurando Nemo. É um grande filme da Pixar. Um filme sobre um menino sendo sequestrado e seu pai indo atrás dele. Então, pensar em ângulos diferentes não é só você imaginar em coisas que... só tentar levemente ver diferente. Tenta olhar com um olhar diferente. Tenta enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu tenho certeza que histórias que já foram contadas, que fazem parte da sua vida, podem ser contadas de uma forma diferente, baseada na sua própria experiência. Tenta pensar um pouquinho nisso. Agora vamos falar de prática, vamos falar de prompts e coisas mais que você já tem visto aí nas redes sociais. Fala de ferramentas. As ferramentas, não vou dar 1 milhão de ferramentas aqui, porque você só precisa de 3 ou 4 ferramentas no máximo, e aqui é o suprassumo. Eu digo isso porque eu sou viciado nisso todo dia. Minha esposa, coitada, eu chego com uma ferramenta nova de inteligência artificial que eu estou usando no meu dia a dia, e ela fica maluca com isso. Vamos lá, primeiro delas, Gama. Você já conhece essa aqui? Gama, ela faz o PowerPoint para você. Inclusive, eu joguei a minha apresentação lá no Gama e isso aqui ela criou sozinha, tá? Ela é de graça, você pode gerar até... Você tem 40 créditos por mês, dá mais ou menos uma apresentação por dia para você fazer ali.
por mês de graça, com 10 slides e tudo mais. Ela é integrada ao ChatGPT, então você pode trabalhar de algumas formas. A primeira delas é, você já tem o conteúdo todo da sua palestra ou do que quer que você tenha feito, joga nela, ela já vai separar para você, vai dar contexto, vai te ajudar a contextualizar. A Gamma.app é a primeira delas, eu acho muito bom para você fazer conteúdo para o seu Instagram. Você pode fazer conteúdo ali de carrossel para o Instagram de uma maneira super simples. Agora, lembra do que eu falei de você ser criativo e utilizar ela como mordomo e não como substituto. Não vai simplesmente pegar o que a inteligência artificial te dá e sair publicando de qualquer jeito. Porque eu já vi muita gente com aquele tipo de texto que parece feito por um robô. Dá para ver na hora. Eu geralmente dou risada quando eu vejo gente que faz isso, com respeito, é claro. Mas pensando que, cara, dava para você trabalhar um pouquinho mais. Se você gastar, não estou falando nem de você gastar 1 hora naquilo, mas se você gastar 10 minutinhos, dar uma revisada, dar um tom diferente ali para o seu conteúdo, já vai ser o suficiente para você ter uma resposta legal. Vamos lá. Segundo, YouTube Digest. YouTube Digest é uma extensão do Google Chrome. Vocês já manjam de extensão do Google Chrome, sabe o que é isso? É um aplicativo que você bota dentro do seu navegador lá para isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer resumos de vídeos da YouTube para você. Agora que o negócio pega fogo. Ele vai ficar do lado do seu vídeo do YouTube, ele vai aparecer uma abinha e você vai poder criar ferramentas, criar um resumo, você vai poder criar bullet points, você vai poder criar ferramentas para você estudar. Isso tudo é de graça também, tudo de graça. Não tem limite, então todos os vídeos do YouTube possíveis, se você quiser assistir e colocar para ele fazer o resumo para você, ele vai fazer. Mas mais uma vez, use com parcimônia, use com inteligência. Aqui eu peguei só um exemplo de um podcast do Joel, e aqui do lado, aqui é o título, né, do podcast, e aqui é o resumo que ela me gerou para isso. Se você, por exemplo, tem um podcast, se você participa de um podcast, isso pode te ajudar a pegar, sei lá, os melhores pontos das frases que você falou lá naquele podcast e transformar aquilo num conteúdo para o seu Instagram. Ou, enfim, um vídeo seu antigo lá do YouTube que você foi falar em algum lugar, deu alguma palestra, deu alguma coisa, você pode usar aquilo para reaproveitar e transformar num conteúdo para o blog, por exemplo. Pode ser um post de blog, pode ser uma sequência de stories, pode ser... Enfim, você pode trabalhar ela e depois joga tudo lá no Gamma para poder gerar um conteúdo para você já nas suas redes sociais aí no Instagram. E a terceira é o Tactic. Essa aqui é uma extensão para quem atende online. Ela vai se conectar, também é uma extensão do Google Chrome. Você tem direito a 10 reuniões gratuitas por mês. E o que ele faz? Ele gera, e aqui é para você ficar assustado, que nem eu fiquei. Ele vai ler, ele vai ouvir a sua conversa. Ele vai entrar junto com você lá no Google Meet, vai ouvir a conversa, a sua e a da pessoa, e vai gerar um resumo de tudo que foi falado. E aqui, essa aqui é de uma consultoria que eu dei. Ele gera o que cada um tem que fazer depois. Então, foi uma consultoria de 2 horas, e ao final, ele leu tudo, leu a minha conversa, ele participou junto da minha conversa como um participante lá, me gerou um resumo geral e me deu bullet points. Gabriel, o que você tem que fazer agora? Júnior, que é o rapaz que estava fazendo aqui, o que ele tem que fazer? E aqui é tudo ticável ali, né, para você poder aproveitar e utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, eu uso isso aqui para entregar como um relatório, que me facilita a minha vida de não ter que ficar reouvindo conversa e depois escrevendo um relatório para poder entregar para a pessoa. Isso aqui já me ajuda bastante. Você tem direito a 10 reuniões por mês. Se você pesquisar alternativas, você vai encontrar. Então, assim, você fez muita reunião, acabou às 10, usa a extensão que ela vai fazer a mesma coisa e aí você tem mais 10 reuniões ali, mais 15 reuniões para você fazer. Eu trouxe essa ferramenta só para vocês darem uma olhadinha. E o Ideogram, vocês já viram falar do Ideogram? É a ferramenta de imagens. Ele gera imagens, para mim, melhores do que a do Leonardo. Vou falar do Leonardo ali, eu acho. Mas ele me gera imagens melhores. Isso aqui é, por exemplo, um post para Dia da Bailarina.
eu só botei lá, faça um post com uma bailarina sobre o dia da bailarina. E, assim, dá para passar, né? Dá para passar. Até o texto, que geralmente a inteligência artificial faz o texto todo errado, ficou com um texto interessante. Então, ela é uma boa ferramenta para poder utilizar para imagens. Ela te dá poucas imagens por dia, são 10 por dia, se eu não me engano, mas mesmo assim é uma ótima ferramenta para você dar um pontapé inicial. E aqui eu vou jogar contra meus amigos designers, minha formação é de designer, então, meus amigos designers, isso aqui te ajuda a gerar pelo menos um começo de um briefing para você fazer uma logo e entregar para o seu cliente mais rápido. Tá? Desculpa, é uma heresia o que eu acabei de falar aqui. Estou completamente aqui errado, mas se você é designer e está me ouvindo, usa isso a seu favor. Não deixa essa ferramenta te substituir. A partir do momento que o cliente fala, não, mas o Gabriel falou da inteligência artificial. Você responde, tá, mas você sabe usar tão bem quanto eu sei? Você é um profissional que tem boas diretrizes de como fazer uma boa identidade visual, uma logo, que nem eu tenho? Não, né? Então, deixa eu faço. Eu faço aqui para você também no robozinho. É legal. Mas deixa eu te dar mais contexto. Deixa eu te entregar um conteúdo melhor. Isso aqui vai te ajudar a ser um profissional melhor. E o Leonardo, né? O Leonardo, ele é mais conhecido, ele foi comprado recentemente pelo Canva. Então, o Canva logo mais vai estar implementando isso diretamente dentro da ferramenta dele e gera imagens. Aqui é uma imagem mais cartunesca e aqui é uma imagem mais realista. Tudo isso é prompt, que são os textos que você vai colocar, os comandos que você vai dar lá para o robô fazer, né? Então, tudo depende do contexto. Mais uma vez, quanto mais contexto eu dou para um e mais contexto eu dou para outro, diferentes imagens, diferentes contextos eu vou ter dentro de uma mesma imagem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da arte de conversar com os robôs. Como é que a gente conversa com o robô? Primeiro de tudo, são prompts mestres. Prompts mestres nada mais são do que diretrizes para os robôs que você vai dar. Haja como. O que é o haja como? Você vai começar a sua conversa com o ChatGPT falando assim: haja como um palestrante, o melhor palestrante do mundo, e monte para mim uma palestra no evento Kingdom Business sobre inteligência artificial e é isso. Haja como. Você tem o poder de fazer ele brincar de faz de conta. Segundo, considere. Haja como um palestrante que vai falar sobre inteligência artificial. Considere que o público que vai estar participando não tem tanto conhecimento de inteligência artificial. Terceiro, ao final de tudo, confirme se entendeu. Sim, o robô precisa que você... você me entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Então repete para mim aqui, que nem a gente faz com criança. Você entendeu? Fala para mim então, fala para o tio aqui. O que foi que eu te falei? Aí o robô vai te responder, o ChatGPT vai te responder. Essa aqui é surreal. Se você fizer isso aqui bem, eu vou te dar $20. Sim. Como o ChatGPT é baseado em como você conversa com humanos, se você oferecer uma grana para alguém e pedir para ela fazer alguma coisa, a pessoa vai fazer de mais bom grado. Com o robô é a mesma coisa. Tem alguns testes. Você não precisa pagar, tá? Você pode mentir para ele, não tem problema não. Você não precisa pagar os $20 não. Mas se você tentar fazer isso com ele, ele vai te dar uma resposta melhor. Ele vai falar... vai te dar mais contexto para aquilo que você está pedindo. Vai sair um pouquinho do superficial. É como uma forma de você destravar o ChatGPT. Lembre-se, claro, se por algum motivo ele alucinar e falar uma parada completamente diferente, você fala, ó, lembra, a gente está falando para isso aqui, esquece, você está falando besteira, esqueça aí. Tome o tempo que for necessário para executar essa tarefa. Também, da mesma forma que você oferecer dinheiro para ele, se você falar, não, cara, relaxa. Não precisa ser com pressa, não. Toma o tempo que for necessário. Você pode escrever isso, escreve isso. Pede uma coisa para ele e depois você fala, toma o tempo que for necessário. Ele vai buscar mais profundamente, ele vai responder a sua pergunta de uma maneira mais completa. Só por você ter falado que ele podia tomar um tempo mais necessário para fazer aquilo. Aqui é uma engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É a pergunta que você vai dar, a primeira conversa contextual que você vai dar para o robô.
É muito grande, eu sei, tirem foto e tentem entender a lógica por trás. Então, a primeira coisa, essa primeira, você vai abrir lá um chat GPT, eu estou na frente de vocês, né? Deixa eu abaixar, vou sentar aqui. Então, a primeira coisa, ali, engenharia de prompt. Vamos lá. Todo mundo tirou foto? Acho que aqui não dá para ver, né? Olá, qualquer pergunta que eu fizer daqui para frente nesse chat será sempre sobre o mesmo assunto. Ou seja, não viaja, maluco, a gente está falando de uma coisa só. Segundo, para começarmos de maneira certa, você agora deve se comportar como especialista em produção de conteúdo para Instagram. Certo? Muito criativo. Quanto mais adjetivos você dá para o chat, melhor ele vai te responder. Você tem que elogiar. Que queria conteúdos envolventes e de fácil compreensão. Você tem que bajular o chat. Sempre escreva de forma natural e humana. Lembra do textinho que parece texto feito por um robô? Ele vai tentar mascarar isso um pouquinho melhor. Com um jeito amigável. Você sempre escreverá focado diretamente para uma pessoa que é a persona. E aí a persona, o conceito de persona do marketing digital, acredito que boa parte já está familiarizado, mas para quem não sabe o que é basicamente um avatar do seu cliente ideal. É a pessoa para quem você vende. É a Juliana, de 35 anos, que não sei o quê. O público-alvo para quem vamos gerar esse conteúdo são, e aí você descreve a sua persona. Homens, mulheres de 20 a 35 anos que têm interesse em... Você bota os interesses aí do seu público. Entre outros assuntos relacionados. De novo, confirme se você entendeu meus comandos. Se me entendeu, agora me responde aqui o que eu te pedi. Ele vai te responder e aí você vai conseguir seguir adiante. Então esse aqui é um prompt inicial, pontapé inicial para você começar a gerar conteúdo para suas redes sociais a partir do chat GPT. Uma outra coisa, você pode usar o chat GPT para criar um prompt melhor para a ferramenta de imagem. Sabe do ideograma e do Leonardo que eu falei agora há pouco? Você fala, ó, chat GPT, eu quero criar uma imagem que é assim, assim, assado, assim, 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 assim. Me faz um prompt legal aí para eu poder jogar no ideograma. Pode falar que é ideograma, mas não tem problema não. Ele vai te gerar todo um texto lá, específico, e vai ficar bem melhor do que se você só tentasse ficar puxando de lá da ferramenta. Opa. Eita. Vamos lá. Segunda camada da conversa. Me entregue uma lista com 20 ideias de títulos para post carrossel para o Instagram. Isso naquela mesma conversa que você teve anteriormente, tá? Naquele mesmo chat, você, na segunda, você querer confirmar que entendeu, você vai comentar, vai escrever isso aqui. Me entrega a lista com as 20 ideias de títulos. Lembre-se de gerar ideias que chamem atenção, despertem interesse e gerem desejo no público-alvo. Por isso, usa as melhores técnicas de copywriting e persuasão. Copywriting é texto publicitário. Então é texto para fazer você comprar, basicamente isso. Então, você vai criar o chat baseado nisso. Você vai dar diretrizes para o robô. É assim que a gente funciona. E assim sucessivamente. Escreve um título sobre um blog, um post, as palavras-chave são essas aqui. Isso tudo são ferramentas, são formas de você poder utilizar o chat. Deixa eu tentar sair. Eu vou ter que ficar passeando para vocês poderem tirar foto daqui e daqui, né? Mesma coisa. Todo mundo tirou foto? Estou parecendo um professor de faculdade, né? Beleza. Aqui, a última delas é o Master Blaster Prompt que eu já criei para poder fazer conteúdo em rede social. Aqui foi para uma farmacêutica, que é meu cliente. Então, eu preciso que você atue como... Você pode dar um nome para ele, acho que ele vai achar interessante isso. Pelo menos ele vai te matar depois. Não vai ser tão rápido assim. Você se formou na área e atua há mais de 15 anos, você pode criar uma pessoa perfeita para você. Cria isso, pensa nisso. Por isso que eu falei de novo de contexto. Pensa, você é a Júlia, você é formada em Harvard, em pós-graduação, PhD com louros, não sei o quê, em marketing, publicidade, não sei o que. Você pode cria um personagem, o melhor personagem que você puder criar. E aí, a partir daí, você vai colocando o contexto, as coisas que você quer que o chat te entregue. Sempre lembre-se de confirmar se entendeu e tudo mais. Todo mundo tirou foto, né? Eu passei o máximo que eu pude
para poder fazer isso. Aqui algumas dicas a mais. Seja sempre claro o objetivo, use os prompts de uma maneira como um pontapé inicial, aproveita para poder usar isso no seu dia a dia, personalize detalhes específicos, seja específico. Isso tudo são dicas de boas práticas para a gente poder utilizar aqui nisso. Mais alguém está tirando foto? Última foto? Não, nossa, desculpa, foi mal. Me empolguei aqui um pouquinho. Pronto? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Obrigado, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui. Tamo junto aí.